Olá, olá, então muito bem-vindo à aula onde nós falaremos das contas do DRE, das configurações ali de contas do DRE. E antes de iniciar, eu já quero te perguntar, você fez o teu tema de casa da nossa última aula? Você fez ali a avaliação das categorias, conhece ela todas? Fez as edições, se achou alguma coisa importante para fazer? Porque caso você não tenha feito ou não tenha nem visto essa aula de categorias ainda, eu quero te dar uma dica, viu? Volta lá, assiste a aula de categorias, faz a revisão e depois disso sim vem aqui comigo para a aula de contas de DRE, tá bom? Então nessa aula eu já vou compartilhar minha tela aqui contigo, vamos lá, ó. E hoje você vai ver que nós estamos numa tela um pouco diferente, tá? A gente está dentro da base de conhecimento. E hoje eu vou falar contigo sobre DRE e aí em seguida a gente vai falar sobre as contas do DRE. Então aqui na base do conhecimento eu vou escrever aqui, ó, DRE. Quando eu escrevo DRE e faço a busca, o sistema ele já busca para mim todos os artigos que estão relacionados à DRE que ele tem. E aqui nós temos um escrito que é dentro de financeiro, relatórios DRE, então aqui DRE gerencial. Eu vou clicar sobre ele e aí a gente vai então estar sendo encaminhado para o artigo na nossa base de conhecimento que fala sobre o DRE. E hoje vai ser um pouquinho diferente porque nós vamos ler juntos todo este artigo, tá? Porque é muito importante a gente estar com esse conteúdo bem alinhado. E isso aqui depois fica à vontade para você. Tá? E até que uma coisa que é legal aqui, ó. Então nós temos geração do relatório DRE gerencial e nós temos uma interrogaçãozinha aqui, tá? Que ele já é um resuminho. E quase todo o sistema tem esses hintzinhos que a gente chama, são dicas, ok? E aí o que ele nos diz? Ó, a demonstração do resultado do exercício é uma demonstração contábil e também financeira, que tem por objetivo demonstrar o lucro ou o prejuízo do período apurado na visão do regime de competência. Trata-se de um resumo das receitas e despesas da empresa em um determinado período. Então, a DRE, ela é um demonstrativo muito utilizado dentro da contabilidade, e que tem toda uma legislação que rege como ele deve ser preenchido. Tá? Aqui dentro do sistema, o nosso objetivo não é gerar um DRE contábil, mas sim um DRE gerencial, uma demonstração do resultado gerencial. Então, sendo uma demonstração gerencial e não contábil, nós temos aqui a liberdade de poder fazer alguns ajustes. Por exemplo, a DRE, ela sempre é em regime de competência, mas aqui, além do regime de competência, nós te permitimos emitir em regime de caixa. Então, só para alinhamento, né, Eduardo? O que muda regime de competência e regime de caixa? Vamos lá, regime de competência. Opa, deixa eu mudar aqui o teclado que está no americano. Pronto. Competência versus o nosso regime de caixa. Olha só, isso aqui é bem importante. Vamos fazer o seguinte cenário. Eduardo foi na farmácia e comprou um Dorflex por R$10. Esse é o cenário inicial. Tá? Agora tem uma questão. Como é que o Eduardo pagou isso? Vamos dizer que o Eduardo, e vamos dizer que hoje é dia 7/7 de 2023. O Eduardo, ele vai pagar, porque foi uma venda, e para ele é uma compra, mas para você é uma venda crediário. Então, o Eduardo comprou em 7/7, mas pagará apenas em 10/8. Então, quanto dinheiro entrou no caixa? Hoje, né? 7/7. Nada. Hoje entrou 0. No regime de competência, ele não olha se o dinheiro já entrou ou não. Então, olha só isso aqui. Agora nós vamos fazer aqui muito simplificado. DRE, competência. No DRE de competência, receita de vendas. No DRE de competência, não importa se esse dinheiro entrou ou não entrou. A venda aconteceu, o fato aconteceu, ele já contabiliza. Tá? Então, na receita de venda, no DRE de competência, já vai estar contando que eu tenho R$10. Tá? Então, no de competência aparece. Já no de caixa, não. Porque para o regime de caixa, o que importa é se o dinheiro entrou ou não entrou. Então, se a única operação da farmácia neste dia foi esta venda aqui para o Eduardo de R$10 no crediário, então no DRE de competência já diz que entrou R$10. No DRE de caixa, não entrou nada. Agora, vamos lá para frente, vamos lá futuro. Tá? Vou pegar isso aqui e vamos lá. Deixa eu botar aqui o dia. Tá? Aguenta aí. Ó.
7 do 7. Então, vou botar embaixo. DRE caixa 7 do 7. DRE competência 7 do 7. Agora, eu vou botar DRE caixa 10 do 8, o dia que o Eduardo vai pagar. E vamos dizer que esse dia já chegou e o Eduardo pagou, tá? E vamos pegar aqui também o DRE de competência de 10 do 8. Presta atenção nesse negócio. No Receita de Vendas em 10 do 8, vamos dizer que nada aconteceu ainda, tá? Não aconteceu nada. Mas no DRE de caixa, eu vou ter 0 neste momento, porque nada aconteceu, e no Receita de Vendas 0, porque também não teve venda nenhuma. Só que o Eduardo foi na loja e pagou os R$10 que ele deve. Então, no DRE de caixa, esses R$10 vão aparecer, porque é o dia que efetivamente está entrando. Então, a gente vai ter uma linha lá de Receita de Vendas ou recebimento de crediário, mas no fim das contas ele é uma receita de vendas que foi recebida nessa data. Então eu tenho R$10 no DRE de caixa, mas no de competência eu tenho 0. Então olha só agora, só os dois lado a lado. A compra foi quando? A venda para o Eduardo foi em 7 do 7, mas o Eduardo não pagou. Então no dia 7 do 7, no DRE de caixa, 0, não entrou nada. No de competência ele já considera 10. Agora, no dia 10 do 8, quando o Eduardo pagou, então agora sim, no de caixa entra os R$10. Porque no regime de caixa, o que importa é o dinheiro, quando ele entra e quando ele sai. E já no de competência, ele não vai contabilizar aqui. Por quê? Porque no dia 10 do 8 não é onde o fato aconteceu, o fato principal para ele é a venda, ele aconteceu aqui em 7 do 7, e ele já está aqui em 7 do 7. Então, se ele está em 7 do 7, no regime de competência, ele não pode aparecer de novo em 10 do 8, porque ele estaria somando 2 vezes, que não é o caso. Tá? Então, no de competência, ele aparece quando o fato contábil acontece, ou seja, quando você faz a venda, né, que emite o cupom fiscal, ou quando você toma uma dívida, e aí você tem a dívida naquela competência. Exemplo, luz. Né? A gente tem a luz, agora vamos supor que a gente vai pagar hoje, dia 7 do 7, a luz da competência do mês 6. Então, no DRE, a competência vai estar lá no mês 6, mas no de caixa, quando o dinheiro efetivamente sair. Foi um resumo de regime de competência e regime de caixa. O resumo do resumo é competência quando o fato aconteceu, de quando que é aquela conta. E o regime de caixa é quando o dinheiro entrou ou quando o dinheiro saiu. Então, o regime de caixa é realmente caixa. Entrou dinheiro no caixa, saiu dinheiro do caixa, ele contabiliza no regime de caixa. O de competência já não olha para isso. Inclusive, se tiver uma inadimplência, né, se o Eduardo não pagasse essa conta aqui, no de caixa esse dinheiro nunca entraria, mas no de competência ele estaria aqui como se tivesse entrado. Ok? Então, o DRE, voltando aqui para dizer, dentro da legislação, a gente vai sempre ver ele como caixa, mas como competência. Mas nós estamos falando aqui da DRE gerencial, então, para facilitar a sua análise do teu negócio, nós te permitimos gerar tanto a DRE no regime de competência, como também no regime de caixa. Joia? Então, vamos adiante aqui. Na base de conhecimento, então, você vai ter todo este material para ler com calma depois, mas agora eu vou ler contigo e também vou mostrar no sistema. Então, dentro da DRE, aqui a gente tem a explicação do que ela é. Tá? Então, vamos lá. Ó. A demonstração do resultado do exercício, também chamada de DRE, é uma demonstração contábil e também financeira. No nosso caso aqui, ela vai ser financeira gerencial, que tem por objetivo demonstrar o lucro ou o prejuízo do período apurado. Então, que período vai ser esse? Bom, normalmente a DRE ela vai ser da competência inteira, do mês inteiro ou do ano inteiro. Mas aqui você tem a liberdade de fazer com o período que você quiser. Você quer gerar a DRE desses primeiros 7 dias do mês, você gera. Quer gerar do mês inteiro passado, você gera. Quer gerar do primeiro semestre inteiro, você gera. Tá? Mas no fim, o que ela quer te mostrar? Se você teve lucro ou se você teve prejuízo. Então, se as receitas da empresa elas forem maiores que as despesas e custos, então no DRE será evidenciado o quê? O lucro no período. Muito bem. No sentido oposto, sendo as despesas e custos maiores que as receitas, a empresa incorrerá em prejuízo. Lembrando que na DRE a visão é pelo regime de competência. Logo, tudo é contabilizado pela data da venda, a data da compra, independente se teve o pagamento disso ou se teve o recebimento. É essa na DRE padrão, tradicional, que nós vamos te apresentar sempre no regime de competência, mas se depois você quiser fazer ali como caixa para fazer análise também, você também poderá fazer isso. E na lei, Eduardo, o que isso diz na lei? Bom, existe alguma lei que trata sobre a DRE? Sim, existe. A Lei 6.404, de 1976, conhecidíssima como a Lei das SA, ela fala o seguinte, lá no artigo 187,
A demonstração do resultado do exercício discriminará a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos dos impostos. Fica tranquilo, tá? Eu sei que olhando assim na legislação pode ser que não está clareando para você, mas daqui a pouco a gente vai ver no relatório e vai ficar bem claro, tá? Mas o que ela tem que demonstrar? A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, abatimentos dos impostos. A receita líquida da venda de serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas. O resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para o imposto. As participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados que não se caracterizam como despesa. O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação no capital social. Fique tranquilo, já vai clarear. Na determinação do resultado do exercício serão computados as receitas e os rendimentos ganhos no período, independente da sua realização em moeda. Os custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos correspondentes a essas receitas e rendimentos. E aqui eu coloquei para você também a fonte, tá? Caso você precise disso, vai ter a fonte. Temos também um pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis para Pequenas e Médias Empresas que determina. Então, veja só. Aqui nós estamos falando das SA, tá? Aqui nós estamos falando da lei das SA. Então, a HOS, por exemplo, é uma SA, está sujeita a esta lei, a essa legislação, nos seus demonstrativos de resultado do exercício. Mas a grande maioria das farmácias, das drogarias que nosso sistema atua, elas são pequenas e médias empresas, algumas são maiores, ok, mas a grande maioria é pequenas e médias empresas. Então, no geral, para você, a tua DRE ela vai estar mais vinculada ao que vem agora, ok? Então, na seção 5, demonstração do resultado, demonstração do resultado abrangente, ela nos diz o seguinte: a demonstração do resultado do exercício deve apresentar, no mínimo, e obedecendo à legislação vigente, as contas a seguir enunciadas que apresentem valores com lucro líquido ou prejuízo como última linha. Então, aqui a gente vai ter a estrutura mínima que você precisa ter na tua DRE, que é o quê? Receitas, custo dos produtos, das mercadorias ou dos serviços vendidos. Aí nós chegamos no nosso lucro bruto. Depois disso, despesas com vendas gerais, administrativas e outras despesas e receitas operacionais. Parcela do resultado de investimento em coligadas, caso seja o caso. Resultado antes das receitas e despesas financeiras. As despesas e receitas financeiras. O resultado antes dos tributos sobre o lucro. Despesa com tributo sobre o lucro, excluindo o tributo alocado nos itens abaixo, resultado líquido das operações continuadas, e aí nós chegamos no valor líquido dos seguintes itens. Resultado líquido após tributo das operações continuadas. Resultado após tributos atribuíveis à redução ao valor recuperável. E o resultado líquido do período. Ok, Eduardo, ainda está difícil. Tranquilo, nós vamos um pouco mais e vai ficar ainda mais claro a partir de agora, tá? Porque ainda existe, além desse pronunciamento do comitê, existe também uma lei dentro da ITG1000 que fala uma estrutura de exemplo. Então, na estrutura de exemplo, dentro da ITG1000, nós temos venda de produtos, mercadorias e serviços. Aqui elas estão, tá? Então aqui eu tenho como título, aqui eu tenho o subtítulo, que eu poderia desmembrar, né, as três. Aí eu tenho as deduções de tributos, abatimentos e devoluções para chegar na minha receita como um resultado. Aí eu tenho o custo das vendas, então eu pego a minha receita, deduzo do custo das vendas, que é o CMV ou o CPV, caso você trabalhe também como meio que como indústria, né, fazendo. E também tem dos serviços prestados, tá? Mas no geral, dentro do sistema, a gente sempre chama de CMV, tá? Mas pode ser CPV, pode ser CSV, pode ser CMV, mas nós chamamos de CMV, porque no geral nós vendemos medicamentos, né? Produtos, mercadorias. Chegamos ao lucro bruto. A partir do lucro bruto, o que é o lucro bruto? Ele tem que nos deixar dinheiro para pagar todas as despesas operacionais e o lucro efetivo no final da operação, ao menos é isso que se espera. Então, nós deduzimos as despesas operacionais, como administrativas, com vendas, despesas gerais, e chegamos no nosso resultado operacional, ou seja, se a operação dá lucro ou não dá lucro. E depois vem a parte financeira, com as receitas financeiras, juros que você cobrou e coisas desse tipo, e as despesas financeiras, juros que você pagou, multas e coisas similares a essa.
Depois, outras receitas e despesas, que aí não são as principais dentro do teu KNAI, daquilo que você faz, tá? Outros tipos de receitas e despesas que você pode ter tido. Resultado antes das despesas com tributo sobre o lucro. Tiramos a despesa com contribuição social, com imposto de renda da pessoa jurídica e chegamos aí no resultado líquido do período. Aqui tem um detalhe importante e você pode ver aqui que tem um asterisco. As entidades que são enquadradas no Simples Nacional, ou seja, se a tua empresa está enquadrada no Simples Nacional, devem evidenciar os tributos na linha deduções de tributo, abatimento e devoluções. Ao menos esta é a orientação, tá? Mas lembrando, dentro da DRE contábil vai estar assim, mas dentro da tua DRE gerencial você pode fazer assim, ou você pode fazer tudo como uma despesa tributária, que é o mais comum, ou você pode colocar certinho, pegar a tua DAS e ver o que tem lá dentro dela. É aquilo que é despesa de imposto sobre venda, coloca lá como imposto sobre venda. Aquilo que é imposto sobre o lucro, você coloca aqui. Aí é uma decisão aí sua junto a quem te ajudará na gestão do teu negócio, tá? Você pode fazer assim, coloca tudo como dedução de tributo, abatimento e devolução, tá? Ou seja, aqui em cima, mas não é comum, tá? Pode ser, mas não é comum. O que é o mais comum? O mais comum é o pessoal criar aqui dentro de despesa operacional despesas tributárias e coloca a DAS aqui, ou senão aquilo que a gente faz, né? A gente coloca aqui em cima aquilo que é sobre venda, por exemplo, ICMS, PIS, COFINS, ISS, e aqui embaixo a gente vem e tira aquilo que é relacionado a imposto sobre lucro, e ainda aqui no meio tem mais alguns impostinhos que a gente coloca. É um assunto longo, né? Não é o objetivo agora, mas entenda que a DRE ela é gerencial, a gente pode tratar essa parte de imposto em específico dessas formas. Bom, passamos da parte aí mais chata, né? Da parte de legislação que diz. Vamos um pouco mais para a prática. E aqui a pergunta é, para qual período eu devo gerar a DRE? Então, olha só, o exercício social de uma empresa pode ou não coincidir com o ano calendário, ou seja, ele pode ser de 1 a 31 do 1 a 31 do 2, mas também pode não ser. Tem empresas que têm ano calendário um pouquinho diferente. Agora você deve estar pensando, tá, legal, eu já sei o que é DRE, eu sei que a DRE existe, que tem lei que trata sobre o assunto e que anualmente o contador ele gera a DRE do resultado. Ele manda lá para você com o balanço, manda a DRE, manda tudo. Mas e para a gestão da minha farmácia? Eu não posso gerar a DRE mensalmente para ver como as coisas estão indo? E sim, né? Eu te adiantei isso antes. Você pode, né? Dentro da tua DRE gerencial, você pode gerar ela, como eu te coloquei antes, do primeiro dia desse mês até hoje, do mês passado, dos primeiros 6 meses do ano. É a tua DRE e você fica aí à vontade para fazer a emissão dela para ver esses dados. Então, dentro da HOS Finanças, você pode. E veja que, de forma alguma, a DRE gerencial gerada pela HOS se propõe a substituir a demonstração gerada pelo contador. O foco da DRE gerencial é, de forma simples, colocar informações valiosas na mão do gestor com base nos dados que forem imputados na HOS Finanças. Olha, isso aqui é importante. Então, vamos lá. A DRE gerencial é a DRE gerencial. A DRE que o teu contador ele te entrega é outra coisa, outro objetivo, está tudo lá dentro da parte contábil. A DRE gerencial é para ser um relatório que te ajuda a ver o teu negócio, tá? Só que ele só vai te dar informações valiosas se você colocar os dados nele. Então, para que você consiga realmente ter clareza do teu negócio, os dados precisam estar ali lançados. Toda conta a pagar, toda conta a receber, todo pagamento, todo recebimento, tudo precisa estar ali lançado. E seguindo aqui, e para que serve a DRE gerencial? Bom, a DRE gerencial é um dos relatórios mais importantes para a gestão da sua drogaria, pois ela possibilita que você tenha uma visão geral sob a ótica financeira, sendo útil como um norteador para as decisões. Quando você gera a DRE gerencial, é possível visualizar todas as receitas e despesas por categoria financeira que sejam atreladas a uma conta de DRE. Olha isso aqui, que estejam atreladas a uma conta de DRE. Nem todas as despesas estão dentro da DRE contábil. Nem todas. Por exemplo, aquilo que é imobilizado normalmente não vai para a DRE contábil, porque ela tem um outro relatório para isso, um demonstrativo que é o balanço patrimonial. Dentro da DRE gerencial, eu também não costumo colocar a parte do imobilizado, por exemplo. Mas, se você quiser, você pode. E para isso você vai precisar atrelar a categoria financeira à conta no DRE. Então, toda categoria financeira que você quer que apareça no DRE, ela tem que estar atrelada a uma conta no DRE.
Nós vamos ver isso mais para frente, mais na prática, e vai fazer sentido para você. Então, muito, muito importante que você tenha essa clareza. É por isso que eu te pedi na aula passada que você fizesse uma geral lá nas categorias para entender elas todas, porque depois o teu próximo passo vai ser pegar e avaliar aquilo que eu coloquei e deixei configurado para ti dentro das categorias para que estejam dentro da DRE, se faz sentido para ti, depois você vai fazer os ajustes que quiser. E principalmente, quando você quiser criar uma nova categoria, você vai precisar dizer se ela vai aparecer na DRE ou não, e se sim, aonde. Então, é um trabalho importante de você, que você precisa fazer para que você consiga ter este demonstrativo. Então, seguindo aqui, nós podemos falar que a DRE ela é como um raio-x, tá? Ou ainda um dedo duro, pegando todas as operações da farmácia, tanto vendas, compras, despesas, e apresentando um demonstrativo de fácil leitura e interpretação. Talvez agora você diga, Eduardo, o DRE não é fácil para ler. Eu vou dizer, é fácil porque a partir desta aula você vai aprender esse negócio, você vai entender esse negócio. Porque a gente está vindo aqui e te explicando passo a passo de como fazer e vamos continuar com isso. Então, possibilitando a você, gestor, efetuar análises essenciais para a continuidade e crescimento do seu negócio, da sua drogaria. Então, vamos lá. Por exemplo, vamos imaginar um cenário onde a drogaria tem crescido de faturamento, vendido mais a cada mês. O resultado natural esperado é de que a empresa tenha mais lucro, porque está vendendo mais a cada mês. Porém, não é isso que tem acontecido. Então, dentro do nosso cenário, a pessoa está vendendo, cada vez vendendo mais, mas não tem tido mais lucro. Então, por mais que o faturamento aumentou, o lucro neste cenário aqui hipotético, ele não está aumentando. Infelizmente, esse não é um cenário, ou melhor, infelizmente, esse é um cenário bastante comum. Ainda existem muitas empresas preocupadas apenas em vender mais, mas elas não olham o todo. Em muitos casos vendem mais e o lucro não aumenta, ou ainda pior, ocorre o aumento de vendas, por consequência o aumento de trabalho, e o lucro, ao invés de aumentar, acaba diminuindo. Isso acontece. Às vezes pode parecer estranho, né? Mas talvez você vai lembrar aí de momentos dentro da tua drogaria que talvez aconteceu, né? Aumentou as vendas, vendeu muito mais trabalho, um estresse danado, mas não se refletiu em lucro. A DRE ela te ajuda a ter clareza nisso, né? Ver se aquelas ações que você está tomando, aquele monte de trabalho a mais, está refletindo ou não em mais dinheiro. Sem acesso a relatórios como a DRE, é difícil entender com clareza o que está ocorrendo. Já com a DRE, será fácil perceber quais custos ou despesas estão crescendo no mesmo ritmo ou pior, né, em ritmo maior que as vendas, que aqui pode ser um problema, de modo a não ocorrer o crescimento do lucro. A DRE, meu querido amigo empresário, minha querida amiga empresária, a DRE ela coloca luz nos números, possibilitando ao gestor ter a visão clara da situação. Ok, agora vamos para a estrutura da DRE, ok? Olha só, falando de forma resumida e simplificada, a DRE gerencial no HOS Finanças é composta por algumas contas principais e recheada com categorias financeiras. Lembra desse negócio. Então nós temos as contas da DRE e o recheio dela são as categorias financeiras. E é você quem vai rechear a DRE. Logo, é importante, de novo, manter o plano de categorias financeiras simples e adequado ao seu negócio, de modo a possibilitar a geração de uma DRE que seja de fácil compreensão e análise, bem como ter um plano de categoria simplificado auxilia para quando dos lançamentos de conta a pagar e receber. Se você faz o lançamento, se tem alguém na tua equipe que faz o lançamento, esse plano de categorias estar adequado ele é essencial para que a pessoa lance certo e aí que você depois gere uma DRE e consiga ter clareza naquelas informações. Se colocada muita complexidade nos lançamentos financeiros, quem for os fazer acabará tendo dúvidas em qual categoria lançar. Isso vai refletir na DRE, porque se lançar errado a conta a pagar, a conta a receber, adivinha, vai estar errado também na DRE. No HOS Finanças, nós disponibilizamos um modelo de estrutura padrão da DRE e também nas categorias financeiras. Categorias financeiras nós vimos na última aula e hoje nós veremos a estrutura padrão de DRE dentro do HOS financeiro e também aqui, ó, já configuradas na adequada conta DRE. Então eu estou te entregando categorias financeiras,
conta DRE, tudo isso configurado para você que já possa gerar a DRE. Mas você precisa avaliar e, principalmente, todas aquelas que você criar, se elas precisam aparecer na DRE, você precisa fazer esta configuração, porque senão elas não vão aparecer. De forma adicional, permitimos que você faça a gestão das categorias, podendo editar as que disponibilizamos, excluir e adicionar categorias conforme a necessidade do seu negócio e efetuar o vínculo com a conta que desejar no DRE. Porque é o seu DRE, são as suas categorias, é o seu negócio. Mas agora, sem mais delongas, vamos à estrutura padrão do DRE disponibilizada no HOS Finanças. E aqui eu te explico, cada um deles, o que nós esperamos que ali esteja colocado. Tá? Então, vem comigo nessa. Olha só. Receita bruta operacional. Então, nós começamos a DRE dentro do HOS com a receita bruta operacional, também aqui nós apelidamos de ROB. É a soma total das vendas de produtos, de mercadorias ou de prestação de serviços ocorridas no período. Então, a tua receita bruta operacional é isso, é tudo aquilo que você vendeu de produtos, mercadorias e prestação de serviço. E aí nós já vemos com a linha aqui de deduções de receita bruta. A dedução de receita bruta ela é composta pelos descontos concedidos na venda, e dentro de farmácia você sabe muito mais do que eu, tem muito desconto. Os cancelamentos de venda não acontecem tantos, mas acontecem. Devoluções de venda do exercício atual. Então, se você vendeu, isso que eu vou explicar mais para frente, tá? Mas se você vendeu em julho, a devolução foi em julho, então ela vem com uma dedução na receita bruta. Por outro lado, se você vendeu em junho e a devolução foi agora em julho, aí isso vai ir para uma outra categoria, tá? Como despesa, devolução de venda de outros exercícios. Impostos e contribuições incidentes sobre as vendas. Então, aquilo que incide sobre venda. ICMS, PIS, COFINS, ISS. Costumeiramente, em empresas do Simples Nacional, em virtude do percentual do imposto ser móvel, variando conforme o cálculo da alíquota efetiva a cada mês, os impostos e contribuições sobre venda são lançados junto com os demais impostos como despesa em categoria específica para despesa tributária. Eu, Eduardo, não estou te dizendo que isto é o certo. Eu estou te dizendo que é o que normalmente acontece. E muitas consultorias vão ensinar justamente assim. Mas existem outras formas de fazer. Tá? Então, tem quem vai lançar já certinho aquilo que é sobre venda como sobre venda, aquilo que é despesa com pessoal e aquilo que é sobre lucro. Mesmo sendo do Simples Nacional, você já pode ter uma DRE voltada como os grandes, porque daí você consegue comparar, por exemplo, o teu resultado da tua DRE com os grandes que são de capital aberto, essas informações estão abertas para você comparar. Mas o jeito mais simples, mais fácil e mais comum é lançar tudo como despesa tributária. Depois nós temos o ROL, Receita Operacional Líquida, que nada mais é do que a minha receita bruta, tirando aqui, deduzindo as deduções, né? Este menos esse, nós chegamos neste resultado, que é a tua receita operacional líquida, que aqui ele está nos dizendo exatamente o que eu te disse. Depois, a partir aqui da nossa receita operacional líquida, nós tiramos os custos, que no geral, dentro da drogaria, a gente vai colocar aqui os custos das mercadorias vendidas, tá? Mas podem ter outros, caso você entenda isso como necessário. Mas custos são custos, despesas são despesas, né? Então aqui nós vamos ler juntos. Ó. O custo é o gasto que uma empresa tem e que está diretamente relacionado a tudo aquilo que esta produz, ou seja, é o gasto necessário para produzir um produto ou prestar um serviço. Assim, os custos possuem relação direta com o objeto ou atividade fim da empresa. Nesta conta são lançados os custos de fabricação dos produtos, no geral não é o caso de uma drogaria, né? Ou da mercadoria vendida, o caso principal de uma drogaria, eu compro isso de um fornecedor e eu revendo esta mercadoria. Ou os custos dos serviços prestados, o CPV, CMV e o CSP. Receita líquida menos custos, então nós chegamos no nosso lucro bruto ou prejuízo. Pode acontecer de ter prejuízo nessa linha. Não é comum, mas pode. Então, o lucro bruto é o resultado da receita operacional líquida subtraído os custos.
e é usado para medir o lucro que uma empresa gera a partir das suas atividades principais. Esse lucro deve, se fosse no inglês nós ia falar um must aqui, né? Então este lucro ele deve ser suficiente para cobrir as despesas da operação e é desejável que ainda sobre para o lucro líquido do exercício. Eu acredito que você, como empresário, busque o lucro, né? Então, o lucro bruto, ele tem que conseguir cobrir todas as despesas que vêm abaixo e deixar o teu lucro final para você botar lá no seu bolso. Ou reinvestir na sua empresa, claro. A margem bruta, ela é este valor aqui, tá? Dividido pela tua receita operacional líquida, para te dar uma margem, né? Qual que é a margem que tu teve aqui de lucro bruto? Então, ela é chamada de margem bruta. Ok, então olha só. Primeira linha, receita operacional bruta, o ROB. Depois eu venho e deduzo tenho as deduções de receita bruta, tá? De cancelamento, desconto, devolução. E aí eu chego na receita operacional líquida. E aí a gente tira os custos, no geral o nosso MV, e chegamos no nosso lucro bruto. E agora a gente vem com aquela grande quantidade de contas que são as despesas aí do teu negócio. As despesas são gastos que não estão ligados diretamente à produção de um produto, ou mais comumente em drogaria, ao custo da mercadoria vendida. Nesta conta de despesas operacionais são lançadas todas as despesas necessárias para a operação da sua drogaria. É aqui que iremos vincular, por exemplo, as categorias financeiras relativas às despesas administrativas, as despesas com vendas e outras despesas gerais, despesas com pessoal, despesas tributárias, despesas com manutenção e reparos, entre outras. Então, por exemplo, o valor que você paga para a HOS, ela é uma despesa operacional. O valor que você paga para a contabilidade é uma despesa operacional. O valor que você paga de consultoria é uma despesa operacional. O teu lucro ou prejuízo operacional, aí é o que já se chama dentro do mercado do teu EBITDA, tá? E o que é o tal do EBITDA? Olha só, é o resultado do lucro ou do prejuízo bruto subtraída às despesas operacionais. O nome, né, EBITDA, o acrônimo EBITDA, ele vem do inglês Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Então, olha só, E-B-I-T-D-A. Então, é o teu EBITDA, tá? Então, ou seja, é o teu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O que eu trago para ti aqui? Em português também é conhecido como lagida. Então, EBITDA ele é igual ao lagida, que na vida real ele é o teu lucro ou prejuízo operacional. Então, lagida é o acrônimo em português para lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. A partir daqui, nós conseguimos chegar na tua margem operacional. Lembra que aqui em cima nós tínhamos a margem bruta, que ela era calculada pelo lucro bruto. Agora nós temos o lucro operacional, se a tua operação dá dinheiro ou não, e aí nós temos a tua margem operacional, que é o resultado da divisão do teu lucro operacional pela receita líquida da operação líquida do período. Aqui entra a depreciação. Aqui, gente, assim, ó. Na DRE gerencial, eu não colocaria esse negócio aqui, tá? Não colocaria, não coloco mesmo. Mas só que tem gente que gosta, tem consultor que gosta. Então, eu não poderia tirar isso só porque eu, Eduardo, nas consultorias que trabalho, não coloco a depreciação. A depreciação ela vai estar lá na nossa DRE contábil, tudo certo. Mas na gerencial não faz sentido. Mas eu vou ler contigo aqui para você entender isso aqui com mais clareza, tá? A depreciação é o registro da desvalorização sofrida por máquinas, equipamentos e outros ativos da empresa a partir do momento da sua aquisição. É atrelado à vida útil desses bens e pode ser causada por desgaste, perda de funcionalidade, etc. Existem aqueles que lançam a depreciação na DRE e aqueles que não. Para aqueles que lançam, existe divergência entre lançar abaixo da margem operacional ou lançar como despesa operacional. Tá? Tem quem lança aqui embaixo e tem quem lança aqui dentro. Tá? No HOS Finanças, você poderá optar em como lançar e se quer lançar. Se você quiser lançar aqui, eu preparei lá para você lançar aqui. Se você quiser lançar aqui, eu preparei lá para você lançar aqui. Se você não quiser lançar, você não precisa lançar. Se quiser lançar como depreciação, nesta área basta vincular as categorias desejadas a esta conta do DRE.
Por outro lado, se quiser lançar como despesa operacional, basta ligar a categoria financeira desejada para depreciação na conta de despesas operacionais. Caso não tenham valores lançados nessa região de depreciação, ela não vai aparecer na DRE. Então é o seguinte, ó, é o valor que perde, né, os teus bens aí. Só que, gente, isso não é dinheiro saindo efetivamente, né? O pessoal costuma lançar isso aqui para baixar o lucro da operação ali para pagamento de imposto de renda, por exemplo, tá? Os impostos sobre o lucro. Se for o teu caso, se for lucro real e tal, talvez faça sentido. Se você for lucro presumido, se você for simples nacional, não vai fazer muito sentido. E vou dizer que não vai fazer sentido nem se você for lucro real na DRE gerencial, porque não é um valor que você efetivamente está tirando do caixa e pagando. Mas é a sua decisão, né? Você decide se quer lançar ou não quer lançar a depreciação. Dito isto, depois nós temos as receitas financeiras, onde são lançados as receitas provenientes de aplicações financeiras dos excedentes temporários de caixa. Então você tem uma aplicação, você recebeu um juro, qualquer coisa ali, né? Você vai poder lançar aqui. E as despesas financeiras, onde são lançados os juros originados em empréstimos contraídos pela empresa, multa, juro, esse tipo de situação. Depois nós temos o mais e menos, né? Outras despesas ou receitas operacionais. Esse vamos ler juntos com calma. Porque essa é engraçada. Ó. Ninguém sabe ao certo o que deve ser lançado em outras despesas e receitas operacionais. Existem diversas teorias e formas de explicar, mas o resumo sempre é aquilo que não se encaixa nas outras contas. Isso aqui é interessante porque eu Eduardo, como sócio na HOS, temos lá um consultor. Eu, Eduardo, como sócio na Business, nós temos uma outra empresa que nos assessora aqui com consultoria, até assessorava, que é a Falcone, né? uma das maiores consultorias do Brasil, dentro de um programa deles para as pequenas e médias empresas. E dentro da consultoria que nós estávamos tendo naquela época, eu até conversei tanto com o consultor da HOS como da Falcone sobre isso. E é interessante como tem diversas formas de interpretação e de pensar disso. Então, o que eu estou te falando aqui é real, tá? Cada consultor tem aí a sua ideia de como lançar isso aqui. O importante é você ter uma que você entende como mais adequada e segui-la. Eu, se for estar te assessorando, também vou te explicar como eu costumo fazer. Além disso, alguns lançam junto as despesas operacionais, outros nesta região entre o lucro operacional e o lucro antes da IR-CSLL. Olha só, tem quem pega isto aqui e lança aqui dentro. Tá? E outros nessa região aqui, eu ainda prefiro que seja aqui. No HOS Finanças, você pode escolher onde quer lançar. E é isso aqui que é interessante, gente. Nós montamos o HOS Finanças, montamos a DRE para você decidir. Você decide como você quer lançar isso. Você decide junto ao teu consultor, você decide por você mesmo, você que escolhe onde é que você quer lançar esse negócio. Então, eu consigo agregar, agradar a gregos e a troianos. Né? Quem quer lançar aqui, lança aqui. Quem quer lançar lá em cima, lança lá em cima, como foi aqui nessa situação da depreciação. Para isso, basta atrelar a categoria financeira para essa finalidade aqui, em outras despesas, receitas ou em despesas operacionais. Então, veja, tudo está ligado à categoria financeira e aonde você quer que ela apareça. Caso não tenham valores lançados nessas contas, as mesmas não aparecem no DRE. Então, mesmo eu tendo deixado isso aqui criado, se você não lançar nada aqui, ela não aparece, ou seja, ela não atrapalha você lá no seu DRE, na sua análise. E aqui nós chegamos no lucro-prejuízo antes do IR-CLL, chamado de LAIR em português ou EBIT, ou EBT, EBIT, o pessoal costuma chamar no inglês. Então, o que é esse? Esse é o resultado do lucro-prejuízo operacional subtraída a depreciação quando lançada na conta de depreciação. Despesas financeiras e outras despesas operacionais quando lançadas nessa região. O que eu estou dizendo aqui? Se você lança outras despesas aqui, despesa financeira, receita aqui e depreciação aqui, então é isso que vai acontecer. Mas se você lança aqui em cima dentro de despesa operacional, aí não vai mudar nada, né? Daí você vai ter o lucro operacional e o teu lucro prejuízo antes do IR igual. Você decide, a escolha é sua, né? Você que sabe. Mas volta aqui na depreciação, né? Se você não tem saída de dinheiro, se você não paga o imposto sobre lucro, não faz sentido lançar esse negócio aqui, tá? E até, de novo, mesmo sendo lucro real na DRE gerencial, talvez não faça sentido. O resultado, tá? O que é isso aqui? Então, é o resultado do lucro-prejuízo, menos isso ali, né? Depreciação, despesas financeiras ou despesas operacionais, e somar as receitas financeiras e outras receitas operacionais quando lançada nesta região. Então, com certeza o que você vai ter aqui é isso e isso, tá? Isso é discutível, isso é discutível.
Aí nós chegamos aqui, né, ao lucro, e aí nós debitamos o IR, contribuição social, e aí nós chegamos no resultado líquido do exercício. Isso aqui, lembra mais uma vez, se você for do Simples Nacional, talvez você não vai lançar aqui, mas se você quiser, você pode, pega a DAS, olha lá, a conta, né, imposto a imposto, quanto é que ele está valendo. Então aqui são lançados os impostos sobre o lucro, no caso o RPJ, contribuição social, tal qual nos impostos sobre venda. Empresas do Simples costumam lançar isso nas despesas tributárias em virtude de terem calculado dentro do Simples pelo faturamento e não pelo lucro. E verdade, né? Dentro do Simples você não o teu imposto não é se você tem lucro ou não, mas é sim pelo teu faturamento. Mas você sempre paga IR e sempre paga contribuição social no Simples, mesmo se não tiver lucro. Então, por isso também é uma coisa bem importante de pensar se faz sentido para você estar no Simples ou não, e aí depende muito do teu faturamento, de uma série de outros fatores aí que você pode estar conversando comigo em algum momento ou com o teu contador, né? Ou se eu for teu contador, então você vai estar falando comigo sobre esse assunto também para sempre estar com um bom planejamento aí de enquadramento tributário para o seu negócio. E aí nós chegamos na linha que nós queríamos. Tudo isso é para chegar aqui, tá? Para chegar no resultado líquido do exercício, que aqui é o que de fato sobrou ou faltou de dinheiro. Então, tendo como base o lucro ou prejuízo antes do IR e descontado o IR e o CSLL, nós chegamos ao resultado líquido do exercício, que finalmente demonstra se o estabelecimento, nessa sua drogaria ou as suas drogarias, está operando com lucro ou prejuízo sob a ótica do regime de competência. Aqui volta lá para o início da aula, né? Caixa e competência. Não é porque diz que eu tenho 1 milhão aqui nesta linha que eu tenho. Eu tenho 1 milhão no meu regime de competência, que pode se tornar dinheiro ou não, a depender de como é que está a questão do caixa ali. E aí a nossa margem líquida, que é a margem real aí líquida do teu negócio. Aí tu vai pegar o resultado e dividir lá pela receita líquida. Beleza? Lembra que lá no início eu falei de regime de caixa e competência, né? Eu te expliquei. E agora nós vamos recapitular este negócio antes de nós falarmos aqui das configurações. Então, o regime de caixa, o regime de competência, olha só, na DRE utilizamos o regime de competência, o qual é costumeiramente adotado pela contabilidade. Por que eu digo costumeiramente? Porque você pode, dentro da contabilidade, decidir que você vai pagar o imposto simples por regime de caixa. Você pode. Não é comum. O comum é por regime de competência, onde as receitas e rendimentos do período, independente do seu recebimento, são lançados no momento em que incorrem. Não importa se recebeu ou se pagou, quando aconteceu. Os custos e despesas, independente do seu pagamento, também são reconhecidos pelo regime de competência quando ocorrem, sem olhar para a data do pagamento e se será pago ou se foi pago. Em suma, o regime de competência estabelece que as receitas e despesas são contabilizadas no período da ocorrência do fato gerador, ocorrência da venda ou da compra, e não quando são recebidas ou pagas. Isto é o regime de competência. Por sua vez, no fluxo de caixa, e nós também temos um relatório de fluxo de caixa, tá? Mas depois nós te permitimos também gerar o DRE como caixa, para ficar mais fácil a tua análise. Em oposição ao regime de competência, o fluxo de caixa utiliza o regime de caixa. No regime de caixa, uma conta só existe quando tem a efetiva movimentação de dinheiro. Repito, no regime de caixa, uma conta só existe quando tem a efetiva movimentação de dinheiro. Ou seja, o fato gerador para o regime de caixa não é quando a compra ou a venda ocorreu, e sim somente quando ocorre o recebimento ou o pagamento. Este demonstrativo é indicado para análise do fluxo financeiro ou fluxo de caixa da sua drogaria. Olha só. Lá no princípio, o DRE nós gerávamos só no competência porque era o certo, e o fluxo de caixa com o regime de caixa. Mas os clientes nos pediram tanto, Eduardo, deixa eu gerar como caixa também, porque eu já estou acostumado com essa estrutura, fica melhor para mim. Então nós deixamos que você gere também agora. Lá no início não deixávamos, agora nós deixamos. Então vamos deixar isso mais claro. Mais exemplos. A gente teve lá no princípio, agora vamos ter mais. Olha só. Despesa com material de escritório. A data da compra foi em 31/3/22. O valor, R$100. A data prevista para pagamento, 10/4/22. Com esta operação irá aparecer nas demonstrações. Como é que isso aqui vai aparecer? Tá? Eu comprei no dia 31/3, R$100 e vou pagar no dia 10/4. No DRE, nós teremos o registro dessa compra de R$100, porque o DRE é competência. Já lá no fluxo de caixa, ou no DRE, que a gente permite agora de caixa, nós não teremos o registro. Afinal, não saiu o dinheiro do caixa para pagar a compra. Logo, não está no radar do fluxo de caixa. Okay? Não no realizado, tá? Pode estar no previsto, mas não no realizado. Dia 10/4. Bom, no dia 10/4, lá na DRE, nós não teremos o registro da compra. Afinal, esse registro já está contabilizado no DRE lá no dia 31/3.
Já no fluxo de caixa, aqui a gente tem duas possibilidades, sendo a pergunta-chave. O pagamento previsto ocorreu? Aconteceu? Porque pode ser que no dia 10 não pagou, pode ter pagado no dia 9 ou pode ser que vai pagar no dia 11. Se sim, já aconteceu, então vai aparecer essa saída de R$100 na categoria financeira, onde está atrelada a conta paga, e também na conta bancária de onde saiu o recurso para pagar a conta. Ah, não aconteceu, não foi pago. O que acontece daí? Isso aí, ó. Se não foi paga, não vai aparecer, porque o dinheiro ele não saiu. Então ele existe, ele só vai existir na visão do fluxo de caixa se de fato o dinheiro saiu do caixa. Se não saiu do caixa, não existe. O fluxo de caixa, ou DRE por competência, por regime de caixa, é isso que importa. Se o dinheiro saiu ou não saiu, se o dinheiro entrou ou não entrou. Então depois você pode ler tudo isso aqui com calma e vai conseguir entender muito bem. Ok. Até aqui foi teoria. Agora vamos para as configurações, né, que é o que realmente você veio fazer aqui nesta aula. Então, olha só, as configurações necessárias. Primeiro passo. Lá nas categorias financeiras, o primeiro passo é efetuar uma revisão das categorias financeiras, de modo a deixá-las aderentes à sua realidade e expectativa quanto ao DRE. Se possível, é interessante fazer a análise e ajuste das categorias financeiras com o auxílio do seu contador ou um consultor. Vou dizer para ti que isso aqui está mais para consultor do que para contador, tá? Ou para um contador como eu, que atua também como consultor. Porque a DRE do contador é uma situação, a tua DRE gerencial aqui ela tem similaridades, mas ela também tem algumas diferenças. Mas eu acredito que até você já fez essa tua análise, porque era o teu tema de casa da nossa última aula. Para efetuar o gerenciamento das categorias financeiras, aqui eu te trago um passo a passo, né? Acesso o HOS financeiro, efetua o login, acesso ao grupo de lojas, vai lá em configurações financeiras, categorias, que nós vimos isso na aula passada. E aí nessa tela você poderá ver todas as categorias pais e filhas, tanto de receitas como de despesas. Vai poder criar novas categorias, editar categorias existentes, podendo alterar o nome, descrição, ativar, inativar e atrelar a uma conta do DRE, que isso nós não vimos na última aula, que estamos vendo agora. Então, na estrutura criada, uma categoria pai não é atrelada a uma conta DRE, isso é importante, mas sim uma categoria filha. Então, eu sempre atrelo a filha ou as filhas a uma conta no DRE. E essa leva junto a estrutura e o nome do pai. Por exemplo, vamos supor que temos uma categoria pai com o nome despesas administrativas. E temos uma filha chamada água e esgoto. Se atrelar água e esgoto, a conta DRE despesas operacionais, então eu estou pegando água e esgoto, que é filha de despesas administrativas, e eu atrelo a conta DRE despesas operacionais. Então lá na DRE vai aparecer despesas operacionais, que é a conta DRE, despesas administrativas, que é a conta pai, água e esgoto, que é a conta filha, que é onde de fato a gente lança a conta ali a pagar, tá? Na categoria pai, você verá um campo conta DRE padrão. Nessa configuração, ela serve apenas para quando for criar uma nova categoria filha deste pai. Isso aqui é bem interessante, tá? É só para um padrão. A conta aqui informada vai ser carregada como padrão na conta DRE da filha. Então, nesse exemplo aqui, tá? Se em despesas administrativas eu fui lá e configurei que o padrão é despesa operacional na conta DRE, quando eu criar água e esgoto, por padrão o sistema vai sugerir que a conta DRE dela é despesas operacionais. Você pode aceitar ou ajustar. Efetue a gestão das categorias financeiras e o vínculo com o DRE com toda atenção e cuidado do mundo, de modo a estar adequado para todos os lançamentos financeiros no contas a pagar, a receber e para adequar a visualização do demonstrativo. Então, gente, cuida disso com toda atenção e cuidado para que apareça ou não apareça. Nesses últimos anos que a gente está rodando com o financeiro, eu até lembro que eu escrevi esse relato que lá para o início de 2022, porque tinha um cliente que estava criando bastante categoria financeira, mas esqueci de botar na DRE. Depois ele reclamava que não aparecia, mas não aparecia porque não estava configurado para aparecer. O segundo passo, conferir a estrutura da DRE. Então, feito isso, depois a gente vem para cá e confere a estrutura da DRE. Após concluir toda a gestão das categorias e atrelar as devidas contas DRE, você poderá acessar configurações financeiro contas DRE. Nesta tela, você poderá visualizar como as configurações realizadas nas categorias financeiras irão aparecer no DRE. Caso tenha algo que necessite de mudança, você pode alterar direto nessa tela, clicando sobre a conta DRE desejada e adicionando ou removendo a categoria filha
desejada da conta em questão. Ou ainda, retornando as categorias e fazendo ajuste por lá. Então você vai poder conferir aqui, fica mais fácil, pode ajustar por aqui ou volta para ajustar lá nas categorias. O terceiro passo, acesse Configurações, Financeiro, Gerais e revise as configurações. Então, nós temos as categorias financeiras, nós temos a estrutura do DRE, né, onde cada categoria está aparecendo, e depois nós temos ainda configurações gerais. Configurações gerais, eu vou dar uma sobrevoada contigo agora, tá? Mas a próxima aula vai ser específica só sobre essas configurações gerais. A aula de hoje é sobre DRE em específico, as contas DRE, como você cadastra ali, e aí na próxima a gente volta para dar uma olhadinha nas configurações gerais. Mas o que nós já temos aqui para te ajudar? Onde é que a gente vê isso? Configurações financeiras gerais, e aí nós temos configurações de vendas, categorias. A categoria padrão para venda de mercadoria, ou seja, quando aconteceu uma venda lá no teu PDV, onde é que ela alimenta isso no teu DRE? Então aqui você vai informar a categoria onde devem ser lançadas as receitas oriundas com vendas de mercadoria. Por exemplo, onde eu indico, e está configurado por padrão, receitas de vendas, vendas de mercadorias. Também uma para venda de serviço, que eu também deixei configurado para você, receita de venda, venda de serviço. Temos que ter também uma categoria padrão para devolução de venda do mesmo período. Lembra que eu te comentei lá, né? Vendeu em julho, devolveu em julho, é uma devolução de mesmo período. Isso é uma dedução de receita. Vendeu em junho, a devolução veio em julho, isso para mim, Eduardo, é uma despesa, tá? E os consultores vão concordar com existe uma unanimidade nesse entendimento, mas mesmo assim eu permiti que se você quiser também que de outro período vá como uma dedução, você pode fazer isso. Algumas empresas tratam devoluções do mesmo período, compra e venda, na mesma competência. Exemplo, compra e devolução em janeiro de 22 como dedução de receita bruta e devoluções de outros períodos como despesas. Exemplo, comprou em 22, devolveu em fevereiro de 22, e se esse for seu caso, poderá nessa configuração lançar uma categoria ligada a deduções e na próxima uma categoria ligada a despesas. Tá? Se porventura trata devoluções de qualquer período como dedução, tranquilo, você pode vir aqui e ter a mesma categoria configurada para ambas. Você decide. Então aqui é a configuração do mesmo período. Minha indicação para você, isso aqui vai ser uma devolução, vai ser uma dedução, tá, de receita. E depois você tem aqui a devolução de venda de outros períodos, que para mim isto aqui vai ser uma devolução de venda lá nas despesas, tá? Como outros exercícios. A categoria padrão para taxa de cartão, né? Porque você tem isso também, né? Você paga lá uma taxa para o cartão. Então, na configuração de cada credenciadora de cartão, também teremos uma aula sobre isso, é definido onde os custos com as taxas devem ser lançados. Contudo, pode ocorrer de subir do farm um cartão genérico. Aí é um problema, porque eu não sei onde é que a gente vai lançar. Tá? Sem credenciadora atrelada, e nesse caso será cadastrada uma regra automática no Finanças e, por padrão, buscará a categoria configurada aqui para lançar os custos com taxa de cartão. Exemplo, despesa financeira, taxa de cartão de crédito débito. Então, cada credenciadora, Stone, Cielo, tal, elas vão ser cadastradas e você vai ter uma aula sobre isso para que você possa lançar lá onde é que você recebe o dinheiro delas, quais são as taxas por cada bandeira, onde é que vai a taxa de cartão. Mas se porventura subir uma venda lá do PDV que você não configurou em cima, a gente vai cadastrar uma genérica sem credenciadora e vai botar por padrão a taxa que você configurar nesta configuração aqui. Da mesma forma, categoria padrão para teleentrega, né? Onde é que você lança os teus custos com teleentrega e as suas receitas com teleentrega. Vamos imaginar o cenário. Tá? Uma venda ela é de R$90 com produtos e o cliente solicitou para ser entregue, tendo R$10 de taxa de entrega. Então vai ser R$100 que vai entrar. Então no Pharma vamos considerar uma venda de 100, sendo 90 de produtos e 10 de taxa. No financeiro, por meio dessa configuração, você pode escolher em deixar tudo como venda de mercadoria, ou seja, entrando R$100 como venda de mercadoria, ou ainda você vai poder configurar para que R$90 seja venda de mercadoria e esses R$10 da taxa de entrega, ela vai lá para venda de serviço, ou ainda tem uma outra categoria específica para isso. Por exemplo, outras receitas, taxa de entrega. Então, totalmente customizável onde é que você quer que esses valores eles entrem. Categoria padrão de descontos. Tá? Então, todos os descontos concedidos nas vendas do PDV, eles são lançados automaticamente em dedução de receita bruta de descontos. Isso está certo, é assim que tem que ser. Só que nessa configuração você consegue definir onde são lançados os descontos concedidos diretamente no contas a receber. Ok, né? Então eu tenho uma venda de R$100 e eu dei R$10 de desconto. Então eu vou ter lá a receita bruta 100, dedução de receita bruta como desconto R$10, eu tenho a minha receita
líquida de 90. Só que pode ser que era um crediário e o Eduardo não pagava esses 90 nunca. Aí você deu R$10 de desconto para ele. Então, ao invés de pagar 90, ele pagou 80. Vai entrar 80, mas tem esses R$10 que ele tem que ter uma dedução. E aí nós podemos ter aqui como despesa financeira descontos concedidos. Joia, gente, olha só. Eu sei que esta aula já está grande, tá? A gente está quase em 1 hora. Então, eu vou agora só mostrar para você lá nas categorias financeiras como é que você faz esse ajuste, e também vou te mostrar o contas DRE, a gente vai terminar isso rapidinho, e aí depois na próxima aula a gente vai falar sobre configurações, e se precisar você me pede, eu faço uma aula mais curta só realmente mostrando a gestão aqui do contas DRE e das categorias financeiras. Então vamos lá. Configurações, financeiro, eu vou em categorias agora, tá? E eu vou te mostrar algumas coisas aqui. Então aqui em categoria, lembra dessa aqui que a gente criou? Categoria pai, treinamento, categoria filha? Então eu vou vir aqui e vou clicar sobre a categoria filha que nós criamos, e aqui embaixo você vai ver que existe o configurações DRE, e eu vou apertar no mais. Ó, não tem nada, então se eu lançasse qualquer conta aqui, ela não estaria aparecendo no DRE. E aqui está escrito, a categoria não configurada em nenhuma conta DRE. Então eu tenho que vir aqui e configurar. Então eu vou dizer que ela vai aparecer no DRE padrão, e aí eu vou dizer aonde no DRE que ela vai aparecer. Como é uma receita, ele só me permite lançar isso em receita. Então eu vou vir aqui e vou dizer que ela vai aparecer, por exemplo, em outras receitas operacionais. E aí eu salvo. E ele vai dizer, aqui tem um detalhe, ó. E é bom que a gente apertou aqui para cuidar. Aqui eu vou dar um cancelar. Eu tenho que apertar neste mais, ó. Quando eu aperto neste mais, aí ele vem aqui para baixo, então ele está me dizendo, ó, no DRE padrão, esta categoria vai aparecer nesta conta DRE. E só então eu vou salvar e ele vai me dizer que está tudo salvo certinho. Tá? Então vamos pegar uma aleatória aqui. Por exemplo, energia elétrica. Cliquei sobre energia elétrica. Venho aqui embaixo, eu vejo configurações DRE. Aqui ele já me diz, ó, ele está aparecendo no DRE padrão, conta DRE, despesas operacionais. Se eu não quisesse que aparecesse aqui, eu poderia excluir e eu decido onde é que ele quer, onde é que eu quero que ele apareça, tá? Então você faz esta gestão. Eu vou excluir aqui, mas eu vou botar ele de volta aqui, tá? Mas excluir. Vou dizer DRE padrão. E aqui eu vou dizer onde é que é como ela é de despesa, né? Onde é que eu quero que isso apareça. Dedução de receita bruta, despesa operacional, custo, depreciação, IR, despesa financeira ou outras despesas operacionais. Neste caso, é uma despesa operacional. Então eu marco ela aqui em despesa operacional, clico no mais para ele vir aqui para baixo e eu salvo. Então, você precisa ter agora um outro olhar sobre isso, mas você não precisa vir aqui e olhar, tá? Você pode fazer a tua análise agora que você já fez toda a revisão das categorias e vir aqui em configurações, financeiro, contas DRE. Então aqui no contas DRE, você vai conseguir ver toda a estrutura como que ela está, tá? Então deixa eu só recolher tudo aqui para você ver. Então recolhendo tudo, você vai ver aquela estrutura que nós vimos antes, ó. ROB, tira a dedução na receita bruta, chega no ROL, tira os custos, chega no lucro prejuízo bruto, tira as despesas operacionais para chegar no lucro prejuízo operacional, aí tira a depreciação, se for o caso, mais receitas financeiras, menos despesas financeiras, mais outras receitas, menos outras despesas, para chegar no lucro antes do IR, tira o IR e contribuição social, e aí chega no resultado líquido do exercício, e aqui embaixo ainda nós temos uma outra configuração, o regime de caixa. Informa as categorias utilizadas para a compra de mercadoria e matéria-prima. Então aqui você vai dizer o que ele vai contabilizar lá no de caixa, quais categorias que ele vai contabilizar para ti como custo, tá? Então outra configuração aqui para você fazer, para o regime de caixa. Mas isso você vai fazer a avaliação agora. Então, por exemplo, você quer ver o que tem dentro de dedução de receita bruta. E aqui você vai olhar, ó, o que está aqui dentro? Bom, tem cancelamento de conta a receber, tem cancelamento de venda, desconto de venda, devoluções de vendas, impostos e contribuições sobre venda. E aqui quais são? Tem COFINS, tem ICMS, tem ISS, tem PIS. Essas com azulzinho, gente, é o que já vem do Pharma, tá? O que vem lá do PDV. Então isso aqui já vem sozinho, automático para cá para você. E essas outras aqui são as colocadas manualmente lá nas categorias financeiras, tá? E aqui você pode olhar uma a uma, tá? O que tem em despesas operacionais? Bom, despesas operacionais, despesas administrativas, comerciais e marketing, tributárias, com pessoal, tal. E aqui dentro ele vai mostrando para você tudo que está aqui, tá? Então isso é bem legal de você fazer análise, você vai conseguir ver todo o teu DRE e você consegue fazer a análise como um todo. Então agora o tema de casa é categorias, né? Toda aquela avaliação que você já deve ter feito, olhar aqui, se falta alguma coisa você consegue adicionar aqui. A minha orientação é que você faça lá por categorias, eu prefiro que seja por lá, tá? E depois nós temos a geração do relatório, mas a geração do relatório é um outro momento, tá? Então nós temos aqui
a DRE gerencial dentro de relatórios, financeiro, aí nós temos DRE gerencial. Você pode já gerar, mas não é a hora, tá? A hora agora é que você faça esta análise, as categorias, as contas DRE, entenda isso, entenda se tudo está aqui certinho, né? E tudo estando aqui certinho, aí você consegue depois fazer uma boa análise disso. Um detalhe aqui é o seguinte, aqui embaixo na bolinha é o que é a categoria filha, né? Eu tenho receitas financeiras como conta DRE, eu tenho receita financeira como uma conta pai lá de categoria, e aqui são as filhas que foram adicionadas para cá. Eu sei, gente, que foi uma aula longa, né? Nós estamos batendo aqui agora 1 hora de aula, mas eu espero que você tenha entendido todo este conceito do DRE, já consiga dar uma olhada em conta DRE, as categorias. Eu vou fazer também uma outra aula só específica aqui deste trecho, né, de mexendo nas categorias, como é que isso reflete no conta DRE e como é que gera lá o relatório. Mas eu vou fazer isso mais para frente, lá na aula que eu vou mostrar o relatório do DRE para você. Então, espero que tenha aproveitado. Agora você tem aí um bom tema de casa também. Eu te espero na próxima aula, que nós vamos estar vendo lá sobre aquelas configurações gerais mais no detalhe. Ok? Então, até a próxima.